Olá, pessoal, sou Bernardo Lins e hoje eu tenho um convidado mega especial. Estou extremamente emocionado e acarinhado por esse mestre da maquiagem que construiu a história da maquiagem no Brasil, nosso querido Henrique Mello. Poxa, depois dessa apresentação não sei muito o que falar, né? Tenho só que agradecer. Me sinto sempre muito grato, né? Por ser reconhecido, né? Hoje em dia, a gente, quando olha para trás, é um lapso de tempo, foi muito Uhum. rápido. Imaginar que eu faço parte desse mundo de maquiagem aqui no Brasil e faço parte realmente da história e posso contá-la também, me inserindo como coadjuvante, independente de qualquer coisa. Hoje em dia eu posso estar até à frente para ser um dos mentores nesse assunto. Mas, assim, como eu te falo sempre, a gente já trocou muita ideia sobre isso, é uma engrenagem, é uma coisa Sim, que gira, que vai trocando de cadeira. É uma sim, dança das cadeiras do bem, é verdade. através de conhecimento, de meritocracia também, né? Uhum. Oportunidade, empenho, que é uma coisa, sabe? Eu às vezes eu olho assim, eu falei, gente, eu dei meu sangue pela essa profissão Uhum. e tô aqui ainda, eu podia estar aposentado, né? Eu tô Imagina, você fazendo tem 40, muito... eu tô fazendo 40 anos esse ano. Então, assim, pela Parabéns. lógica de qualquer profissional normal, se eu tivesse sido Uhum. assumido minha porção arquitetura, que eu fechei aqui, tranquei em Recife a faculdade e fui para São Paulo exatamente no desenrolar de tudo na minha vida, Uhum. e eu podia estar, né, agora com a família que eu tenho de construtores da Queiroz Galvão aqui, enfim, podia estar fazendo 300 outras coisas, arquitetura, design de interiores, coisas que eu também sei fazer, que eu gosto, Uhum. tenho um olhar apurado, mas que eu não estudei, não me preparei para. Aí é que tá. Os maquiadores estão nessa mesma vibe. Eu nunca vi, cara, um médico fazer uma cirurgia sem preparo. Ô Henrique, olha gente, olha a humildade do ser humano, falando que era coadjuvante. Não, ator principal, né? Vamos combinar? É uma analogia chula que eu estou fazendo, assim, Imagina. porque é um cenário muito grande e a gente não tem mais domínio. Por quê? Porque a partir do momento que o mundo globalizou e virtualizou, sei lá o que eu posso falar, várias profissões e as artísticas viraram um nicho só. Aham, Então, verdade. assim, não é verdade? Verdade, Até verdade. dos nossos segmentos quanto maquiadores. Porque Com maquiador fala, certeza. como é que eu vou viver daqui? Tem uns que fazem umas perguntas assim que eles não pensam no que estão falando para mim. Como é que eu posso sobreviver? Estou sem cliente. Amor, o leque é enorme. Ô Henrique, Para de achar que você depende da cliente para sobreviver. é verdade. Estuda, procura repertório para você sobreviver. Ô E não só Henrique, viver de maquiagem. É diferente. é verdade. Você sabe que eu costumo dizer nas minhas aulas também que é importante a construção do conhecimento, né? Você que começou ali junto com outros grandes maquiadores, você começou ali nos anos 80, né? Quando você começou, eu lembro que uma entrevista que você me deu... Eu comecei, na verdade, em 76. 76, olha assim, década de 70, né? Então, Brincando. muitos de 79 vocês... eu já estava trabalhando em Recife. 80 eu abri um grupo de moda chamado Caras e Bocas. Olha que aqui legal. em Recife. O Que primeiro bacana. grupo de moda. Que eu era cabeleireiro, coreógrafo, maquiador e manequim. Eu Ó, desfilava. olha aqui, ó. E aí, quando você começou nessa época, na década de 70, né? Vocês eram autodidatas, vocês tinham algum maquiador em que vocês aprendiam com eles e tal. Hoje, existem diversos cursos de escola, né? Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo que quase não há criatividade, é a cópia da cópia. Então, vamos falar um pouco assim da construção do conhecimento, né? Da importância do maquiador ter um bom repertório. Quando eu falo repertório, Henrique, não é simplesmente pegar uma foto, e vou copiar. Não. É ler bons livros, é ver bons filmes, é ver o mar, por exemplo, você que mora aí, né?
no Nordeste, que é uma delícia. Eu que moro aqui na metrópole, muitas vezes eu vou andar no centro da cidade e aí uma porta de uma construção antiga fala assim, nossa, isso daqui dá para sair uma ideia muito bacana. Eu, Bernardo, como artista da maquiagem, vou por esse caminho. Esse é o caminho que a gente fala, né? Aí você tá indo para uma vertente dos anos 60, dos maquiadores que pegou a Verusca, top model, e começaram a fazer um mimetismo na maquiagem com portas, janela, árvores, e fizeram body paint, foi o ápice, onde confundia o mimetismo. A base dele é camuflar, é esconder. E se vocês pesquisarem, a Verusca foi a musa desse movimento mimetismo na maquiagem nos anos 60. Nossa, olha que aí. Legal. É um assunto que eu defendo. Eu já levantei várias teses sobre mimetismo. Eu dei meetings aqui, que é um dos meus maiores caminhos. O mimetismo na maquiagem tem vários olhos. Ele tem um outro olhar. Ele não só camufla, pode juntar a maquiagem, a indumentária, ou ao fundo, ou ao que está sendo construído, como também pode o que você está usando diretamente influenciar em tudo que você está construindo no make. São dois caminhos do mimetismo. Quando entrou na maquiagem, desde os anos 60, que já é um movimento do pop art junto. Sim. Meio Andy Warhol, o pessoal da fábrica, os maquiadores que trabalhavam para o Andy, que também tinha alguns pintores. O Basquiat mesmo, às vezes, maquiava, para quem não sabe. Ele fazia uns maquiagens meio esdrúxula, principalmente no Halloween, que a fábrica, na época do Andy Warhol, nos anos 80, era o ápice, onde todo mundo ia se montar. Sim, lá. você sabe... Madonna não era ninguém, era uma das figurantes da fábrica, que era namorada de Basquiat, ia na turma. Ia na turma com Bianca Jagger, Grace Jones. É todo um histórico, cara. Quando fui no Estúdio 54, eu quase choro na porta. Nossa, você não me fala. Eu sou louco. Quando eu for a Nova York, com certeza vou lá no Estúdio 54. E o filme é maravilhoso, tem uma reconstrução de época maravilhosa. Ele é divisor de águas. Ele fez o mundo sair da batida pro mundo disco. Né? Trouxe Donna Summer, Sylvester... Gente, dali, a outra mudança imensa que houve foi os alemães, quando vieram com Tecnopop, né? Que aí vieram com as batidas eletrônicas, né? Tem os 4 grandes músicos que fizeram, né? Eu assisti o show no Carlton aqui no Brasil, na época Carlton Music, né? Que trouxe esses alemães. Eu esqueci agora, me deu um branco o nome. Tem um grupo que eu gosto bastante que chama Kraftwerk, eu acho que é o nome. Esse mesmo. Nossa, maravilhoso. Tinha um show no Brasil. Tinha até um comercial da Star Sax, acho que era um tênis, um sapato que passava uma canção deles. Eu era criança e eu gostava dessa sonoridade. Era da Starup. Era Starup. Eu fiz as fotos da campanha. Olha aí. Então, Henrique, aí a partir daí começou... Pois é, olha só, a gente está falando de um assunto que tem tudo a ver com a construção do conhecimento do maquiador, né? Porque se a gente pegar ali final dos anos 70, começo dos anos 80, que depois do Kraftwerk começa a aparecer New Order, Depeche Mode, todo esse pessoal, a gente começa com uma interferência... The Cure, cara. The Cure lançou ele era o ícone do movimento, né? Daquela coisa underground, que era o dark, né? Sim. O dark. E o que era ele sem maquiagem? Nada. É verdade. Aquele cabelo desencontrado, todo estaqueado, sujo. Depois ficou tão denso, tão dark, tão trash, que dali virou New Wave. Os cabelos começaram a ficar molhados, glitterinados, coloridos. Porque ninguém aguentava mais. E a gente a gente tem 2 grandes ícones nesse período, daqui a pouco a gente volta para agora, né? É legal a gente resgatar isso lá atrás, porque a gente tem 2 grandes, quer dizer, muitos ícones assim, mas eu lembro que no mundo punk, dark, a gente vai ter Silksy, a gente vai ter também maravilhosa Grace Jones, e a gente vai ter também Annie Lennox, né?
Sim, mas Grace Jones é a primeira fashionista, Né? como musa musical. Certo. Porque ela foi feita. Eu tenho um livro que você precisa conhecer esse livro, Tá bom. que é do Rudiger Eichen. É um alemão que é dos anos 60, que é o primeiro movimento pop art fashion, que é antes de Twig. Tem tem a Penelope Tree. E Peggy Moffitt, as duas grandes modelos. Depois veio o Twig. Essas três, junto com esse stylist, que é o Randy, ele tem até eu tenho um livro dele. Eles começaram a fazer a moda virar futurista, vanguarda. Você vê o livro, cara. Ele foi o primeiro a fazer um casal careca, que ninguém consegue entender, a coisa da sexualidade, com tapadeiras nos mamilos. Tá. Um zucchini sem sexo. Ele não deixou o membro do cara ter volume, nada. E eles são todos bronze-up e glossy a pele. Nossa! É fantástico. Isso, eu tinha apenas 2 aninhos, 65. Então o cara é mais do que vanguarda. E ele que cuidou de ele imaginou Grace Jones. Ele pegou Grace Jones cantando num gueto e falou: vou fazer seu cabelo, vou levar você no Bronx, vou cortar seu cabelo reto. Reto, né? Era reto aqui, reto em cima, né? Sim, masculinos, vou fazer você... ele estava fazendo ela virar colérica. Ela era uma negra de cabelo cacheadinho, quase aqueles cabelos colene de bairro aqui do Brasil e do Nordeste, pobre. Fez ela virar uma mulher colérica, a sobrancelha raspou e era desenhada no make pra cima, né? Oblíqua. Então é toda uma história e ele foi muito vanguarda, o Heide, esse alemão. Ele foi responsável por todo o movimento que mudou a moda. Eu tenho um livro, pra mim é um dos mais lindos e você precisa ver. Peggy Moffitt. Tem um filme, Que Fim Levou o Dr. Magoo, que é um filme fashion que aparece elas num balcão, a câmera de cima, toda se maquiando, com os olhos em cut crease, cílios em cima e embaixo, entreaberto. É aquela maquiagem meio Ginny Jane, que é das minhas paixões. Sim. Quando o povo não sabia nem o que era cut crease, eu já estudava. Então... Como que é o nome desse filme, Henrique? Como que é o nome desse filme? Eu acho que é... Eu não sei na tradução, mas é alguma coisa. Que Fim Levou do Dr. Magoo, com 2 O's. Tá Magoo. Bom, eu vou procurar. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar e vou deixar o link aqui embaixo para as pessoas verem, quem estiver vendo o videocast. Com a Peggy Moffitt, depois eu passo para você. Tá bom. E ele deu um início a um outro olhar até para Hollywood. Foi quando criaram as Bombshell, meio fashion. Veio Barbarella. Veio aquele filme... que virou uma cena icônica do cara fotografando o David Bailey, fotografando acho que a Jane Fonda de cima para baixo, ela deitada. Barbarella. Sim. Então, é tudo a partir dali e pensado também, já trazido para Nova York e para Hollywood pela galera da fábrica, Andy Warhol, todo esse Bianca Jagger, o marido que fazia, o marido fazia a trilha, Andy pensava no roteiro, era uma conjunção, ninguém faz nada sozinho. Verdade. Eu, por exemplo, fui abençoado na coisa educacional, de estudar, de procurar, porque com 18 anos eu fui pupilo do maior mestre de maquiagem o maior maquiador do Brasil, chamado Múcio Catão, e poucos conhecem. Sim. Eu falei sobre ele no meu artigo, né? Eu resgatei a história dele, eu fiquei muito... Quando vi a revista, eu chorei, cara, me emocionei. Eu consegui botar na Cabelos e Companhia, falando da história da maquiagem, que eu pontuei até a morte de Marlene Moura, que foi uma coisa muito... Dá aquela entrevista pra mim, cara. Quando acabou a entrevista, eu chorei por mais de meia hora. Eu imagino. Ô, Henrique, o que você tá falando aí dos anos 80, tem muito, assim, que nessa época, a moda era performática, né? Os desfiles eram performáticos, as maquiagens, a moda, tudo isso era performático. Já nos anos 90, vamos passar um pouquinho mais pra frente, porque você é um cara que fez mais de 400 capas de revista, né? Sim. Então, e ali nos anos 90... Eu tenho capa, eu não contei tudo, não. Eu dou uma média de 500 no meu briefing.
para não ficar uma coisa, não ficar pretencioso, né? Tá. Eu acho chato. Essa coisa de números. E sabe? Ali nos anos 90, aí a gente começa a ter uma maquiagem mais de beleza mesmo, essa questão da mulher bela e tal. Aí caiu tudo. Eu lembro que você me contou que quando eu cheguei em Nova York e achei que ia meter... Eu achei que ia meter pincel na mulherada, todo mundo ia olhar quem é esse latino que sabe maquiar lá. Quando eu cheguei lá, as mulheres tudo de cabelo no gel pra trás, sobrancelha reta, penteada, a pele só corrigida, quase nada, a boca de gloss, muita máscara em cima e embaixo, aquele olho meio boneca, mas não pretencioso. Aí eu fiz desfile de Kanye, Calvin Klein, Celine, fiz... Quem mais? Fiz Moschino, fiz uma dupla de mexicanos gêmeos, que eu esqueci o nome, que não alavancaram na moda, porque brigaram com Versace na época. Aí os papas da moda escantearam esses dois mexicanos, que eram gêmeos, uma pena, essas coisas de joguete. Eu estava em Nova York quando foi aberta a Twilo, a primeira disco clube de um estilista que era do Versace. E eu fui pro camarote do Versace, fiquei a noite toda com esses amigos. Eu tenho até um guardanapo, um beijo da Kate Moss que ela me deu. E o guardanapo tem a medusa dele. Eu guardo isso com muito carinho, porque foi uma noite muito louca. E foi um momento de sucesso meu em Nova York. E os amigos em comum me convidaram para a inauguração da Twilo, com Versace e tudo, e todo mundo fashion, e eu fiquei no camarote principal. Voltei. Então, para mim, aquilo ali foi uma doidice, né? De estar naquele... Eu tava no mundo fashion mesmo, né? E já tinha vindo de Miami, Então foi uma sequência de coisas acontecendo. Paralelamente, estava tendo a reinauguração de uma casa noturna que tinha aquela galera do Club Kids, Super Fashion, que RuPaul vive falando e fazia parte. Eu encontrava RuPaul, nem sabia quem era. Eu só achava aquela preta de 2 metros nas festas do Palladium. Eu ia para as festas... Você tá falando do RuPaul? RuPaul. Tinha RuPaul. Tinha a Party Roses, que era da Suzanne Baxter, a maior festa no Palladium, outras mais. Porque na época, quem fazia mais sucesso era Lip Synca, em Nova York, que cantava essa drag. Lembro. A própria Amanda Lepore, a do Bocão, e trabalhar na MAC, porque ela começou a vender MAC também. Lá na Patricia Fields, que era a boutique mais fashion do mundo na época, era Patricia Fields. Aí eu ia lá uma vez por semana, porque todas as drags estavam lá, todos os artistas eu encontrava tudo. Eu ia lá comprar nem que fosse uma esponja, mas eu ia. Olha, e comprava roupinha. É muito legal você falar sobre isso, Henrique, porque a gente está falando da construção do conhecimento do maquiador, né? Então, isso todas essas repertório. referências, quem está ouvindo e quem está assistindo, quem tiver o interesse, eu mesmo vou buscar o nome de todos esses para construir mais ainda o meu conhecimento, né? E aí eu lembro que no último encontro que a gente teve aqui em São Paulo, a gente voltando no metrô, você estava me contando um pouco da história de Nova York, e eu gosto muito disso, eu tenho uma amiga que mora lá, e aí eu até falei para ela, assim, Cláudia, quando eu for aí, eu quero conhecer o Estúdio 54, todos esses lugares que eu venho estudando, né? Da moda, da arte, né? Até mesmo onde ficava o estúdio do Andy, e aqui em São Paulo teve... Eu fui na porta da fábrica, eu catei o endereço, eu fui lá com um amigo, fiquei sentado, fiquei olhando, peguei na maçaneta do prédio, fiquei imaginando aquele tanto de gente. Eu sou desses, não é? Eu sou desses. Opa, fácil. E aí, eu do meu jeito, compartilhei aquela energia e absorvi o que eu podia daquele momento. Nossa, foi incrível. E quando teve a exposição do Basquiat aqui em São Paulo,
e eu assistindo aquilo, tinha uma parte também falando que ele maquiava tal, nossa, aquilo entrou muito no meu mundo lúdico, assim, né? Então, tudo isso é a construção do conhecimento do maquiador, né? São referências, né? Isso que você tá me falando tem bastante coisa que eu já tinha ouvido falar, mas que eu vou resgatar, com certeza, e eu vou passar para frente e a gente compartilha, né? E aí, com o nosso último encontro, quando a gente estava voltando daquele trabalho naquela loja, naquele Maison, aí você estava me contando a história de Nova York, aí você me disse que quando você voltou para o Brasil, aí você teve que se adaptar às técnicas do nosso querido Duda Molinas, não foi isso? Conta um pouquinho sobre isso. Exatamente. Assim, eu e Duda já trabalhava paralelamente, né? Certo. A primeira agência, na verdade, do Brasil de moda chamava-se Boys, que era da Ângela, e era na casa dela, num dos quartos do apartamento na Vila Olímpia. Então, lá era Mauro Freire, Duda Molinos, Tuxê Rago, Celso Lagos, que não existia Celso Camura, Danton, Neil Jambert, Wagner Abiati, Tuxê Rago, pernambucano, e me levou de mão dadas para entrar. Então éramos 8 maquiadores, e Jesus Lopes, que era do Rio de Janeiro. E Marlene Moura, eventualmente, ela acionava, porque Marlene fazia Moda Brasil, que era uma bíblia de moda do Brasil. Ela fazia esse bate-bola para Rio, São Paulo, quando tinha matéria em São Paulo, do Rio de Janeiro. Mas éramos 8. Eu vou aproveitar. Éramos 8. Tá, eu vou aproveitar todas essas referências que você está falando aqui e aí eu vou retomar, escrever aquele artigo, que provavelmente vai se tornar algo maior, e aí eu vou pegar todas essas referências, então, que você me passou, vou pesquisar, se eu não conseguir, assim, encontrar em Google, alguma coisa assim, eu vou te consultar para constar também nesse... porque, imagina. Eu vou lançar, eu vou ser o Google da maquiagem, então... Você já é, Henrique. Mas, não, tô brincando. Não. Mas, assim... E paralelamente, Patrícia Lamastra, que até hoje é dona da First e montou a First, ela era booker de uma agência de modelos. Entendeu? Que o cara, o francês, passou a perna e foi embora e deixou todo mundo a ver navios no Brasil. Caramba! Da primeira, eu esqueci o nome da agência, me deu um branco agora, mas é fácil saber. E a Patrícia era booker na época. E começou a namorar com Pelé. Patrícia. E, paralelamente, o John Casablanca começou a trazer o Look of the Year pro Brasil. Isso no final dos anos 80, é isso? Aí a gente começou a fazer. Eu não fiz a primeira versão. Eu não estava em São Paulo, o Duda assumiu. Quando eu cheguei eu já fiz a segunda, que foi no Rio de Janeiro, no Mediterrâneo. Inclusive, Gisele não ganhou, ficou em terceiro lugar. Quem ganhou foi Maria Fernanda Cândido, que virou atriz. E Paula Franco foi segundo lugar, que hoje em dia é modelo maravilhosa e atriz, mas ela faz essências, enfim, a Paulinha Franco. Gisele, eu acho que foi terceiro, o quarto, não lembro. Bom, enfim, aí quem assumiu já esse desfile fui eu com o Danton, que fez e coordenou cabelo e maquiagem, que Duda não pôde, enfim. Aí e a gente a Patrícia já estava criando a First. Foi quando eu conheci ela nesse evento do final do Look of the Year, que eu não trabalhei, que foi lá aí em São Paulo, em Moema, numa casa maior, que trouxeram até Grace Jones para cantar, que eu fiquei... Foi para mim o maior show da minha vida. Ela fez 80 anos agora, ela fez show aqui em São Paulo. Parece que volta ano que vem. Com certeza eu vou ver, né? Tem que soltar um forno. Se eu não ver a Grace Jones na minha vida, não vai fazer parte do meu repertório, pelo amor, né? Por favor. Uma pena eu ter perdido Dana Summer em São Paulo. Uma pena. Bom, e aí... Viajei, enfim. E aí você voltou, e aí... A Patrícia me pegou, né? Minha Patrícia pegou nessa festa, falou com Wagner Abiati, que era um cabeleireiro topado da época, e falou, olha,
eu vi seu material, que um amigo tinha trazido umas fotos minhas aqui do Nordeste, que ele veio fazer um desfile maquiador, cabeleireiro de São Paulo, falou, eu quero você na primeira maior agência de maquiadores do Brasil, que eu vou inaugurar já, que vai se chamar First. Aí eu, hã? Oi? Aquela mulher linda, namorada do Pelé, poderosa, usando um vestido alaiá, Nossa. e eu lá na festa de convidado, entrando no truque com Touché Rago de mão dada. A Lili já tinha dado um escândalo no camarim porque ela queria maquiar a Grace e Grace não deixou. Eu Quem fiquei maquiou a sabendo. Grace? Ela mesma. Ah, é? Ela não deixou. Não deixou a Lili maquiar. E Lili devia ser muito mais fã que eu até, inclusive. Mas assim, e Cindy Crawford apresentou o evento. Nossa. E a mesa, sentou todo mundo à mesa para o jantar. E eu fiquei do lado dos convidados que já seriam... Patrícia já estava olhando a equipe que ia ser a First. Certo. E montou e convidou. Aí foi quando convidou também. Elas eram amigas, porque a Patrícia, quando era modelo, bookava com a Ângela os maquiadores para a agência de modelo, de fazer book. Aí elas se juntaram e montaram a First. Entendi. Aí fomos, legal. Aí fomos todo o elenco. Foi quando eu resolvi vir de Malicuia para São Paulo, porque eu fui primeiro para São Paulo pelo Senac, para uma feira. Que eu era ministrante do Senac daqui, então o Senac me mandou para eu ter um upgrade e trazer para o Senac. Aí eu fiz mais 2 turmas de especialização pós-São Paulo. Só que eu aguentei ficar aqui, eu fui em 90, 91 eu pirei e voltei para São Paulo, porque a First já estava acontecendo. Certo, e a Patrícia First, então, militava. praticamente foi primeiro teve a Boys, mas aí a First ela foi a primeira grande agência de maquiador, então. De fato. E quando eu cheguei, a First já tinha uns 6 ou 8 meses funcionando. Entendi, quando eu voltei para São Paulo. E aí começa aí começa a semana de moda aqui, a gente já tinha a Fenite, né? Mas aí começa o Forma Ervas Fashion, aí depois a gente teve o Morumbi Fashion, aí que enveredou para o São Paulo Fashion Week. Isso, eu fiz todos. Inclusive, eu fiz o primeiro momento do Fito Evas, que foi o primeiro desfile do Paulo Borges, quando ele assumiu, depois que o Técio, que ele era assistente do Técio, faleceu, ele assumiu, era um galpão em Pinheiros, sem nome nenhum, e ele fez 2 dias de desfiles. Eu, Duda e Mauro assumimos todos os desfiles. Era eu fazia um, Duda outro, Mauro outro. O Duda eu... Bacana, hein? Foi quando o Duda trouxe Daniel Hernandes do Sul para ser assistente nessa equipe pela primeira vez. Sim. E aí a gente começa a história dos anos 90, 2000, enfim. Ô Henrique, porque nosso tempo está terminando aqui, mas deixa eu falar uma coisa. Voltando àquilo que a gente começou o nosso assunto, né? Então, você vê, né? Tudo isso que você nos contou aqui, nosso papo, outras coisas também que a gente já conversou, e vamos conversar ainda mais, né? Porque tudo isso precisa ser registrado. Graças à tecnologia, a gente está podendo registrar agora em vídeo também, acredito que vai ser um grande plus aí para os maquiadores. Então, o que eu vejo hoje, sabe, principalmente que eu tento desconstruir para construir em sala de aula, é exatamente a cópia da cópia da cópia da cópia, né? Porque o maquiador, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter um repertório. É o que eu sempre digo, leiam bons livros, vejam bons filmes, bons vídeos, saber quem é Grace Jones, saber quem foi Eric Rezepek, saber quem foi Duda, quem é Henrique, quem é Cacá Moraes, enfim. Então tudo isso Quem criou contornos foi Max Fato. Não foi o incrível Sam Ekuzami, que é incrível, mas não foi ele. Exatamente. Ele deu uma outra leitura, como eu tenho a minha e outros têm as deles. Claro, né? Claro. Para quem não sabe, eu até falei ontem, eu fui privilegiado porque meu primeiro diploma de maquiador foi na Mesbla, quando a Max Fato trouxe o sobrinho dele para ir na Mesbla do Brasil, lançando a Max Fato. Aqui em São Paulo? No Brasil todo. No Brasil. Ele lançou. E eu fiz em Recife, na Mesbla de Recife. Que legal. Ganhei o diploma como honra ao mérito na sala. Nossa, você das mãos isso. do sobrinho. Eu tenho o diploma. Você precisa postar, tira uma foto e posta pra gente ver. Eu já postei um tempo desses aí, mas não deram muito cabimento. Eu vou resgatar.
Eu vou resgatar e vou repostar. Então, Henrique, Mas ó, por favor, você, neste momento, passa assim uma ideia, um recado para os novos maquiadores, as pessoas que estão querendo começar a maquiar. Não é uma orientação, mas assim, é uma dica mesmo, assim, dessa importância disso que a gente está falando, da construção do conhecimento. Manda aí pra gente. Eu sempre me vejo, para mim isso é um túnel, né? Uhum. Poucos conseguem enxergar a luz lá no final. É verdade. Eu vou fazer uma analogia bem configurada disso, nesse sentido. Porque muitos buscam só entrar no túnel, poucos procuram a saída dele com a luz para continuar na trilha. Uhum. Essa é a minha observação maior. Então, Você tem que se perguntar o que é que você quer para você. Só quer fazer parte? Vai ter muitos aí. Então, tem gente que copia, que tem muito mais seguidor que eu, 200, 170k, não sei o quê, que é cópia da cópia. Hoje em dia, se é seu termômetro, Instagram. Agora, se seu termômetro for a arte da maquiagem, o conhecimento da cosmetologia, dos produtos aplicados que viram maquiagem, entender o que é alquimia, então você vai enxergar a luz que está lá no fim do túnel piscando. Sim. Vai estar te chamando. É um outro brilho, é um outro holofote, gente. Porque o túnel pode estar com muita luz lá, pá de neon, mas vai estar ofuscando um ou outro. Poucos vão enxergar aquela luzinha que está lá, sabe, no final te chamando. Então é esse olhar, essa sensibilidade, sabe? Você vai se inspirar na natureza, eu agora lancei no grupo, você viu? Eu vou mandar lá. Viu no feed, eu fiz o desafio, eu postei já 4 belezas inspiradas na flora. Uhum. Só que eu já usei flores muito, inclusive tem um calendário que é em homenagem aos meus 25 anos de carreira, que chama Cores e Flores, tá? E eu resolvi resgatar a flora nesse desafio da AMP, que eu lancei na associação, e usei 4 folhas e fiz um trabalho entre visagismo de temperamento e mimetismo, repetindo os tons, cores e formas das folhas. Então, procurem se embasar, procurem ter norte para criar. Não fica só naquela, porque o marronzinho, eu gosto desse marronzinho, é lindo. E por que tá aqui? Porque ele dá um destaque. Olha que lindo que fica esse contorno. Gente, para com isso. Uhum. Tem que entender. Eu vejo gente fazendo contorno, derrubando o rosto para baixo, trazendo para baixo as linhas, juntando com boca, feito marionete. Ninguém abre a boca feito boneco de Vila Sésamo. Assim, gente. O ser humano, a musculatura tem limites, tem linhas imaginárias, tem limites para ser percebidos. Por mais que você tenha talento, tenha desenvoltura, destreza no pincel, tem que ter entendimento para onde essa mão vai. Pelo amor de Deus, estudem, afinem as coisas, parem de copiar A, B e C, parem de querer morrer, principalmente agora nesse momento, morrer de querer comprar a paleta da hora. Nacional tem muita coisa boa, tá aí. Muita coisa boa, muita coisa. A profissão vai sofrer muito agora nos próximos meses, com esse mundo em recessão. Ninguém vai precisar de maquiagem, não, vai precisar de comida, afeto, amizade, compartilhamento e união. Ô Henrique, que é o que recentemente eu convidei um amigo meu, Marco de Freitas, e ele é especialista em marketing digital. E a gente estava falando exatamente isso, né? A quantidade de likes não te traz dinheiro não e nem cliente, né? Não. E eu no começo eu até me perdi quando entrei na internet, eu não sabia se eu ia fazer um dia drag, se outro dia eu ia fazer uma celebrity, se um dia eu ia fazer uma maquiagem clean, outro dia iluminada, se eu ia fazer mate, se eu ia fazer over, se eu ia fazer cut crease dobrado, carpado, triplado. Eu falei, para. Eu sei fazer tudo. E muito mais. Caí nessa também. Outro dia, sabe que eu pensei até para mostrar essa geração? Eu não vou fazer porque eu acho muita gente não vai entender. Eu pensei em cada semana fazer um post copiando alguém do Brasil e do mundo. Eu só não faço porque eu vou ser mal compreendido. Verdade. Principalmente nesse momento agora,
posto tudo isso. Vão me achar pretencioso, só que eu queria ter outros olhares. É a mesma coisa que eu tentei fazer no grupo, que o grupo de WhatsApp é muito vicioso. E quando eu montei o W, eu tive medo, porque traz picuinha, falar mal do trabalho dos outros, não sei o quê, muita coisa chata. Então eu pensei assim, como a gente vai falar mal de um trabalho que a gente não gostou, achou over? Aí eu comecei a brincar, vamos trazer lebres pro grupo. E eu dava uma pala técnica sobre aquilo que estava over, errado, desequilibrado, ao mesmo tempo, no primeiro olhar, feio. Porque o primeiro olhar é o que fica. Então, no primeiro time, muita gente entendeu. Mas foi entrando mais gente. Quando eu vi, entrou um profissional que veio dizer, esse grupo, vocês falando mal do trabalho dos outros, então começou a entender tudo errado e trazer essa energia, essa coisa viciosa. Graças a Deus foram saindo essas pessoas. E eu fui mudando também a postura. Eu não levo mais leve. Muito mais leve. Não levo. Muito mais. Henrique, deixa seus contos. Muito obrigado, viu? Foi incrível esse bate-papo aqui. Nossa, eu muito construí o meu conhecimento. Olha só, esse ano eu faço 22 anos de profissão, venho depois da sua geração. A gente já conversou sobre isso também. Agora me faz um grande favor, fala suas redes sociais aqui para as pessoas te seguirem. Bom, a minha principal do Insta é Henrique Melo Makeup. Tem uma só de maquiagem social que é a que eu dou para as mulheres, senão elas vão ficar em pânico se verem minha rede, achando que eu vou fazer elas de drag. Então eu tenho Henrique Melo Noivas, que é o mercado que eu atendo, e eu faço coisas de decoração, como eu acompanho, making off, enfim. O Henrique Melo Noivas é para mostrar beleza, coisas do mundo brides e social, tipo madrinha, 15 anos, tudo que eu faço, inclusive debutante também, né? E o Facebook, que eu ainda mantenho uma live, porque meu formato de live eu gosto do horizontal e tem mais tempo, eu poder trocar. E outra coisa, eu tô no Facebook, o povo vai sai do Face, mas eu gosto, eu prefiro ser pop no Face e depois postar as imagens no Instagram, que é como se fosse o making off do que eu tô postando no Instagram. Eu faço assim também. Isso. Eu faço assim. Isso. Tá? Muito obrigado, viu, Henrique? Obrigado a você. Tá bom, e vocês que me acompanham, podem me acompanhar aqui nas redes sociais, vocês vão me encontrar com o Bernardo Lins Maquiador, e também pode acessar o meu site, www.bernardolins.com.br, e o meu canal no YouTube, Bernardo Lins Maquiador e Artista Visual, tá bom? Henrique, foi incrível, muito obrigado, viu? Obrigado a você pela oportunidade. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Obrigado. Somos amplos. Somos, todos. Tchau.